Boa noite, amigos, amigas e tarefeiros do Seara Fraterna. É com muita alegria que estamos aqui nesse nosso encontro semanal e virtual, enquanto estamos nesse momento de pandemia, né? Só podemos nos encontrar virtualmente, mas temos que agradecer essa oportunidade de podermos ter contato com a nossa doutrina, de podermos refletir sobre assuntos que são importantes para que nós possamos levar com mais calma e com mais tranquilidade esse momento difícil que nós estamos passando, mas que já está passando. Então, a página de hoje é do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. Feche a porta do mal. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes. O mal não vem de Deus, por isso Deus não pune nem castiga. Deus nos ama. O mal vem do homem que não respeita as leis divinas. O mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Muitas vezes somos mais obedientes às leis do trânsito do que às leis divinas. Quando compramos um eletrodoméstico, devemos seguir as instruções do fabricante para o bom uso do aparelho. Da mesma forma, precisamos seguir as instruções do nosso Criador para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos. Bezerra de Menezes traça um excelente roteiro para a libertação dos problemas que criamos para nós próprios. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar na nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe do nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem. Crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor. Ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Sigamos a orientação espiritual e mudemos logo de posição na vida. Deixemos a posição de agentes da sombra, da negatividade e da maldade. Vamos nos comprometer com o bem e veremos que o bem fará muito bem a nós próprios. Então, com essa página, eu quero aproveitar para nós elevarmos os nossos pensamentos e ficarmos muito gratos de podermos unir os nossos corações e as nossas mentes com vibrações amorosas, agradecendo a oportunidade desse encontro, agradecendo a oportunidade desse estudo de hoje, que muito fará para alertar-nos, para ajudar-nos a seguirmos a nossa jornada no caminho do bem. Que nós possamos, Senhor, fazer com que esse estudo seja colocado em prática dia a dia, nem que seja com pequeninas doses homeopáticas, mas esse é o movimento que temos que fazer. A prática do bem no nosso dia a dia, para que possamos seguir em frente. Aproveito, Senhor, para pedir que abençoe o estudo da companheira, que vai também trabalhar conosco, que nos ofereceu com muito carinho e amor a oportunidade desse encontro conosco. Que assim seja. Então, agora nós vamos receber a companheira Maria Lúcia, que vai falar sobre o bem e o mal. Seja bem-vinda, Maria Lúcia, agora é com você. Boa noite a todos do Seara Fraterna. É com muita alegria que aqui estou para dividir com vocês essa pequena análise sobre o bem e o mal
que é o tema da noite de hoje. Então, muito agradecida à diretoria da casa, às pessoas que trabalham para que a sessão virtual aconteça, e a minha amiga Margarete, responsável por eu estar aqui, que foi ela que me convidou. Então, que Deus me ilumine para que a gente possa meditar um pouquinho sobre o bem e o mal. E então, Jesus, orando ao Pai pelos discípulos, ele rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Nesse alinhamento tem uma parábola indiana que diz: dentro de mim existem dois lobos, o lobo do amor e o lobo do ódio. Ambos disputam poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é o vencedor da contenda, eu respondo: aquele que eu alimento. Então a gente precisa ter muito cuidado. Qual o lobo que nós vamos alimentar em nós, né? Desenvolvendo o amor, seremos capazes de domar os lobos que habitam em nós mesmos. É só com amor, não tem outra saída. O coração que ama tem o poder da renovação, e na luz da oração faz nascer a liberdade de amar e servir. Faz nascer o amor universal. É pelo amor que nós vamos acolher o lado do mal e vamos transformá-lo no bem. É assim. É bem tranquilo. Para mudar o mundo de fora, a gente precisa começar mudando o mundo de dentro. O mundo interior. E isso é um trabalho individual. Não tem jeito. Cada um tem que fazer o seu dever de casa. Na questão 634, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E a resposta dos espíritos: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal, mais longa será a peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. É porque é aqui que é o nosso vestibular. Nas temporadas de idas e vindas, nós vamos nos aprimorando. Nós não passamos nenhuma encarnação sem progredir um pouquinho. Sempre tem progresso. Meditemos sobre isso. E aí deve ter alguém perguntando assim:
como tem progresso. Se tem tanta gente no mal, tem tanta gente fazendo mal. Mas nós já melhoramos. Hoje a humanidade é bem mais tranquila do que no passado. São muitos anos, são muitas idas e vindas, e é muita paciência do Pai Celestial em nos esperar, em nos dar a chance de nos olharmos e nos melhorarmos. E aí, na Gênese, Allan Kardec nos elucida: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a origem. Então, quando a gente pergunta por que Deus criou o mal, Deus não criou o mal. O mal é coisa dos homens. Nós fomos criados pela inteligência máxima do universo, por Deus. E Ele nos deu a sabedoria e a bondade, como também a coragem, para desenvolver os nossos sentimentos. E nós atrasamos os sentimentos e fomos nos desvirtuando, criando algumas situações que não estavam no script. Mas o mal é criação nossa e não de Deus. Vamos dizer assim, que a gente se deslumbrou e saiu do trilho. E agora, aos poucos, a gente está tentando voltar, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. Passamos por diversas fases de nossa existência, retendo sempre algo de bom e proveitoso decorrente do próprio esforço nas vivências passadas, renascendo para aprimorar-se, dando curso aos impositivos de evoluir. Então, como eu já tinha falado, não tem reencarnação que não se aproveite nada. Não. A gente sempre aproveita alguma coisa. Agora, só que na nossa imaturidade espiritual, tem algumas delas que a gente gasta demais. Então, a gente aumenta o lado do débito. Em vez de abater, a gente aumenta. E precisamos pagar, né? A gente põe R$10 emprestado com um amigo, qual é a nossa primeira preocupação? É pagar. É agradecer. É devolver. E aí, quando é na nossa conta corrente divina, a gente quer que o crédito seja eterno, que a gente não precise pagar nada. Mas Deus nos conhece. Ele é nosso Pai. E Ele sabe perfeitamente que cada um dos seus filhos tem um tempo. E Ele é paciente. Ele espera. Ele negocia com a gente. Ele ampara. E assim a gente vai pagando essa conta corrente bem lenta. E o crédito não é cortado, porque a gente continua aprontando. A gente paga um pouco e acrescenta um pouco na dívida. Até que vai chegar um dia que a gente vai descobrir o caminho correto de
Não acrescentar dívidas, apenas pagar as dívidas e, ao contrário, criar a conta corrente do amor, né? O mal é de duração efêmera, por ser resultado de uma etapa do progresso evolutivo, enquanto o bem é a fatalidade última, reservada a todos os indivíduos que se não poderão furtar desse destino, mesmo que postergue por algum tempo, jamais conseguindo definitivamente. Olha que lindo. Isso é Leon Denis. Então, não tem jeito. A nossa meta é ser do bem. A nossa meta é progredir. Então a gente pode atrasar, a gente pode pintar, mas a gente vai chegar lá. E as dores vão aparecer, até que a gente encontre os valores. Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, ou seja, do próprio mal sai o remédio. Chega um momento que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Porque chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que, cansado de sofrer, a gente começa a pensar em mudar. E se eu fosse por esse outro caminho? Então vamos refletir um pouquinho em nossas vidas. Com certeza todos nós já tivemos situações, hábitos indesejados que nos davam trabalho, que nos traziam mais problemas, e a gente foi teimosamente vivendo dentro deste caminho tumultuado, tortuoso. E chegou em determinado ponto da nossa vida que a gente disse, não dá mais não. Deixa eu mudar de rumo, não é assim? Um vício, tem uns que param de fumar, tem outros que param de beber, tem outros que largam a preguiça, tem outros que param de trabalhar demais. Porque chega uma hora que a gente percebe que aquele caminho não está legal. E aí, cansado de bater com a mão na parede e se machucar, a gente percebe que a parede é mais dura do que nossa mão, né? É assim mesmo. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do livre-arbítrio, uma vez que tem em si a causa do mal e por guia as leis divinas. Pode evitá-lo, sempre que o queira. O importante é o homem descobrir-se. Só assim ele vai amar o seu semelhante, os seus irmãos, reconhecendo que, como ele tem de lutar para evoluir, tem que desapegar da preguiça e iniciar a jornada. É porque nós estamos aqui juntos, nós somos elos uns com os outros. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai e precisamos atingir a meta. E nesse quebra-cabeça que só Deus conhece todas as peças, nós precisamos nos ajudar. Então tem encarnações que a gente vem com um grupo, tem encarnações que a gente vem com o outro, e sempre cai em nossas vidas irmãos necessitados da nossa ajuda, assim como nós também caímos na vida de outros, que nós somos o infortúnio para ele. E ele nos ajuda. Quantos de nós não teve ajuda de um amigo ou de um desconhecido que diz, nossa, como foi bom fulano ter aparecido, eu não conhecia, mas ele me ajudou. Não é assim? Então, é um quebra-cabeça muito grande.
mas Deus conhece todas as peças. E Ele deixa elas se moverem sozinhas para formar o belo quadro da humanidade. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar a direção para a verdadeira felicidade. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Somos nós que escolhemos. Nós temos esse direito. Então é uma questão de pensar, é uma questão de equilíbrio. É um exercício. Se a gente observar em nossa vida cotidiana, tem dia que a gente levanta equilibrado e a gente determina que o dia vai ser do bem. A gente dá um bom dia alegre, a gente faz um mimo para um agrado para outro, a gente compreende o irmão que veio de repente fora do eixo falar agressivamente e a gente compreende, coitado, tá doente, tá de mal com a vida. Nesse dia, a gente consegue passar a conta corrente sem acrescentar o débito. E no contrário, é claro, que a gente aumenta o débito, né? Então, é uma questão mesmo de começar a se olhar e não deixar acumular. Se a gente conseguir se olhar com mais frequência, nós vamos nos conhecendo. E é nos conhecendo que a gente desenvolve a tolerância. É nos conhecendo que nós desenvolvemos a caridade, a compaixão, as diversas virtudes que nós precisamos desenvolver para poder conviver com o outro, entender o outro, aceitar o outro como ele é, ter a paciência necessária para o progresso dele. Assim como outros tiveram a paciência para que a gente chegasse aonde estamos hoje. Fácil não é, mas não é impossível, é possível. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. É porque trazemos algumas impressões de outras existências, às vezes doloridas, e que muitas vezes, inconscientemente, esses reflexos nos levam a sofrimentos que pesam. E aí a gente precisa muito da ajuda do outro. Às vezes até de ajuda profissional. E muito, 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 muito da ajuda divina. E como buscar isso? É trabalhando a fé. É trabalhando o amor. É pela fé que esse amor nasce em nós. É pela fé que a gente entende que a gente vem da centelha de amor e não há outro caminho. É o caminho do amor, a verdade e a vida. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que se buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Por quê? Nós somos energia. E o nosso pensamento é que faz essa ligação com o universo. É através do pensamento que nós recebemos as intuições. É através do pensamento que nós plasmamos
os nossos desejos. E a gente precisa compreender que esses desejos, eles um dia se materializarão. Se não for nessa vida, é em outras. Mas tudo que nós pensamos passa pelo universo, chega ao seu destino muitas vezes e volta para nós. Então tenhamos muito cuidado com o que desejamos. Porque nossos desejos seguem para o universo. Então, quando a gente pensa o bem, a gente mentaliza o bem, vem uma sensação de felicidade, de leveza. E quando a gente cai na esparrela da vingança, complica. Porque a energia que fica em nós é muito pesada. Tem um dizer que dizem assim: fica sempre um pouco de perfume naquele que dá flor. E é verdade. A gente, quando oferece o bem, ele fica com a gente. Porque todas as ferramentas que a gente usa, elas se multiplicam. Então, assim como o bem sai de nós, o mal também sai de nós. Então, temos que ter cuidado com o que a gente vai multiplicar, né? Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Sem a verdade, nós não iremos a lugar nenhum. É pela verdade que a gente se modifica. A gente precisa ter a consciência de quem somos, o que queremos, o que pretendemos e aonde queremos chegar. E nos policiar para seguir o caminho desta meta e não atrasar mais do que já estamos. Luiz Sérgio, no livro Ensina-me a Falar de Amor, ele diz: cada criatura é o autor do livro da sua vida, e que só com a prisão na carne é que pagamos nossas dívidas pretéritas. A doutrina espírita nos leva a um vasto conhecimento de onde viemos e o que devemos fazer no hoje e como nos preparar para o amanhã. É uma grande resposta que o Espírito de verdade nos deu. A reencarnação. Através dessa doutrina, a gente consegue entender para que viemos, como será o nosso hoje, e que esse hoje será resultado de um amanhã, vai interferir naquele amanhã. Então não tem nada que eu faça hoje que não interfira no meu amanhã. Eu preciso realmente estar consciente nas minhas decisões, nos meus atos, e começar a olhar isso com mais carinho, com mais atenção, com mais responsabilidade.
porque a vida nos pertence. E ela tem todas as respostas para nós. A doutrina nos ensina é que poderemos mudar o nosso comportamento quando encontramos o homem que nos serve de exemplo das coisas de Deus. Quando descobrimos o Cristo como irmão dele, nos tornamos amigos. Escutando suas palavras e tentando colocar os pés nas suas pegadas. E em nome de Deus, em nome do amor, vamos todos nos unir. Vamos todos ser uma unidade cósmica. Dar as mãos em pensamento. Vamos voltar ao seio de nossa mãe querida. Vamos vencer. Vamos dizer, vale a pena amar, porque nos tornaremos leves. Quando a gente descobrir Jesus em nossas vidas, entendermos que somos irmãos dele, que se ele pôde, nós também poderemos. É uma questão da gente prestar atenção nas leis divinas. E trabalhar para nos transformarmos com auto-perdão, com autocompreensão, com paciência, mas com verdade e determinação. E para finalizar, eu vou pegar um trechinho do Evangelho, daquela oração, sabe? Aquela oração que o Pai nos ensinou? Então, os Espíritos, no preâmbulo, lá no item 2, venha a nós o teu reino. Ele diz assim: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as observassem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça e se ajudariam mutuamente, em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de toda ordem. Todas as misérias deste mundo provém da violação de tuas leis, pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com a tua providência paternal, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. A incredulidade então terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra.
Digna-te, ó Senhor, de apressar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças a Deus. Que Deus, em sua infinita bondade, acompanhe a todos, que tenham uma semana maravilhosa e que possam, de curiosidade, dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Pão Nosso. E se tiver um pouquinho mais de tempo, tem um livrinho maravilhoso do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é fantástico para nós nos conhecermos, para nós exercitarmos. Boa noite, muito obrigada.